Então, o que eu preparei para hoje, a palavra, ela está fundamentada em Eclesiastes, Gênesis 8:22, Eclesiastes 3:1 e Gênesis 8:22. Que Eclesiastes 3:1 diz assim, olha, tudo o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Gênesis 8:22 diz assim, ó, enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, assim, o tempo de Deus é para todas as coisas. Então, assim, pode ter verão, pode ter inverno, mas Deus está em todas as situações. Deus vai estar em todo o tempo. A gente chama assim de ciclos e a gente passa por processos. Então, assim, os ciclos e os processos são de Deus e a gente tem que suportar isso. Às vezes não é fácil a gente passar pelo processo, mas Deus está nos dando essa habilidade e essa sabedoria para que a gente possa passar. Porque ele está falando em Eclesiastes, ó, tudo tem o seu tempo, o tempo dele, o tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim, debaixo do céu há tempo para tudo. E a gente às vezes não tem essa paciência, a gente às vezes não tem essa habilidade para ver o que Deus está querendo nesse propósito dele. Então, assim, o que que ele está querendo? O que que ele está falando conosco? Então, é isso que nós temos que absorver. E Deus, assim, como é que fundamenta essa? Qual a fundamentação espiritual que nós temos aqui nesse versículo? Que está dizendo justamente isso, ó, que Deus revela o que ele está trabalhando em nós, assim, qual é o processo que ele está trabalhando em nós, qual é o ciclo e o tempo específico que ele está trabalhando nas áreas da nossa vida. Então, assim, em cada momento, em cada ciclo que nós estamos passando, eu acordo de manhã, é um ciclo que eu estou vivendo. A hora do almoço é outro ciclo que eu estou vivendo. Então, assim, cada tempo que eu estou passando, que eu estou vivendo, Deus está trabalhando nas áreas da nossa vida. E eu preciso saber e preciso olhar qual é esse tempo específico que ele está me dizendo. Então, assim, cada fase da nossa vida sempre nós vamos ter desafio, mas esse desafio vai nos trazendo maturidade, vai nos trazendo colheitas, porque eu vou aprendendo como é que eu me relaciono com Deus, como é que eu vou ter intimidade com Ele. Isso sempre vai estar dentro de um propósito de Deus. Então, assim, há um propósito de Deus para a nossa vida, só que a gente fica no corre-corre o dia inteiro e a gente não para ver, para visualizar isso que Deus está falando para nós. Olha, tem tempo para tudo, tenha paciência, eu vou treinar vocês, eu vou habilitar vocês, eu vou revelar para vocês o que eu tenho. Então, Deus está trabalhando, mas a gente não ouve e não para ouvir o que Ele está nos falando. Deus quer que nós tenhamos, assim, uma vida abundante. E para isso, a gente precisa entender quais são esses segredos, quais são esse tempo que ele está nos dizendo que nós precisamos aprender. Então, assim, quando eu reconheço esse ciclo que Deus está me mostrando, eu começo a aprender a não desistir nas tempestades. Então, assim, por isso que ele está falando assim, ó, tem os tempos, tem os ciclos. Então, assim, tem as tempestades. Muitas vezes a gente está passando por tempestade. Mas ele está falando para nós assim, ó, vamos discernir esse tempo, para que nós possamos florescer e recomeçar. Então, sempre que tem uma tempestade, é tempo de recomeçar. Então, qual a tempestade que eu estou passando? Qual a tempestade que cada um de vocês estão passando? Ah, é de relacionamento, é financeiro, é de trabalho. Então, assim, algum de nós estamos em algum ciclo desses, só que a gente precisa parar e discernir o que Deus quer falar conosco. Por quê? Ele quer recomeçar aonde nós paramos. Porque muitas vezes a gente para no meio do caminho e a gente desiste. Gênesis 8:22 diz assim, olha, enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então sempre vão ter esses tempos. Veja só, hoje nós tivemos acho que umas 3 tempos no mesmo dia. Eu saí daqui de casa, estava chovendo. Cheguei lá em Cotia, estava sol. Aí depois fui para Itapecerica da Serra, estava chovendo. Fui lá para Bragança Paulista, estava um sol tremendo. Mas na hora que eu estava voltando, já estava chovendo. Então, assim, e esfriou. Então, assim, tem tempo para tudo, mas a gente tem que ver tudo isso, como é que Deus está trabalhando. E a gente não pode desistir. Então, quando a gente está falando em Gênesis 8:22, que há tempo para tudo, existe uma fundamentação espiritual nessa palavra. Esse versículo mostra que Deus estabelece ciclos, ciclos permanentes na criação, e também vivemos sobre essa lei divina.
a lei da semeadura e colheita. Então, o dia de hoje, que nós estamos passando por ciclos, nós estamos passando, às vezes, por tempestade, é um tempo de semeadura e um tempo de colheita. Por que na tempestade é uma semeadura? Porque eu estou aprendendo aquilo que eu errei, aonde eu lá atrás eu cometi alguma, plantei alguma coisa que eu estou colhendo hoje. Então assim, e Deus só falou assim, ó, vamos recomeçar, vamos plantar de novo, vamos dar início ao nosso relacionamento. Então assim, e eu tenho que saber que muitas vezes nós somos machucados por pessoas. Então, mas assim, essas pessoas que nos machucam também é um tempo de semeadura. Então, é um tempo que a gente está colhendo para a gente aprender como é que a gente vai trazer o amor para essas pessoas. Então, assim, a gente tem que amar o próximo, mesmo que a gente tenha sido ferido, sido machucado, a gente precisa aprender. Então, sempre eu tenho que ter paciência, sempre tenho que ter a graça de Deus Nossa, e estar com fé para que a gente possa corrigir. E mais, olha assim, ó, o sábio é aquele que reconhece as estações de Deus e não tenta colher no tempo de plantar, nem desistir no tempo de esperar. Então, assim, há tempo para tudo. Então, Deus está falando assim, ó, se é tempo de colher, então não é tempo de plantar. Então, assim, você vai colher. Ah, é tempo de plantar? Eu não vou colher. Então, se é tempo de plantar, eu não posso pegar e agora eu vou desistir da minha plantação que eu fiz. Então, assim, eu tenho as estações, eu tenho que seguir o processo, eu não posso pular processo. Se eu plantei, eu tenho que esperar. Veio a colheita, eu tenho que colher. E aí eu tenho que fazer novamente a semeadura, tenho que plantar de novo. Então, para tudo, Deus tem uma resposta para nós. E a gente precisa aprender esse tempo, porque o tempo de Deus é para todas as coisas. Ah, quais são as coisas? Todas, sem exceção. Então, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, Deus tá nos dando. Segunda Reis 13, 18, 19 diz assim, olha, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você derrotará somente 3 vezes. Então, aqui ele vai estar explicando para nós justamente isso, que o rei devia justamente ir até o final. Ele recebeu uma profecia de Eliseu. Mas só que ele fez? Ele só atirou 3 flechas e parou. Ele devia golpear com todas que ele tem. Então, assim, quais são as flechas que Deus está te entregando na sua mão no dia de hoje? Deus está nos entregando flechas. Então, eu tenho que pegar todas as elas e usar. Não sei quantas ele me entregou para cada um de nós, mas aquela que ele me entregou, eu estou entregando para vocês. Então, Deus está nos dando essa direção, Deus está nos dando essa sabedoria para que a gente vá até o final. Então, a gente não pare no meio do processo. Aqui é o exemplo clássico, ó. Ele foi até metade. Se tinha 6, ele tinha metade. Só foi até metade e parou. Parou, aí não dá continuidade. E aí tem explicação para isso, ó. Deus libera vitórias na proporção da tua ousadia. Quem fere o chão sem fé limita o próprio milagre. Então, se eu tenho uma profecia na minha vida, se eu tenho uma direção que Deus me deu, se eu estou orando, o Espírito Santo falou comigo, aquilo que eu tenho que fazer e realizar, eu tenho que ir até o final. Eu não posso parar no meio do caminho. Se eu paro no meio do caminho, eu não vou ter vitória, eu vou conhecer só metade. Então, assim, eu não consigo olhar do outro lado do muro, o que, que tem lá? Eu só fui só até metade do caminho, eu tenho que ir até o final. E Deus está nos mandando justamente isso daí, para que eu possa ter vitórias e para que eu possa ter essa proporção na minha vida. amém. Há promessas que não se cumprem por falta de fé. Então, tem promessas que Deus nos deu e ela não se cumpre, não é porque Deus bloqueou, porque o mundo espiritual bloqueou. Não, porque faltou fé para que eu vá até o final. Então, assim, eu tenho que ter fé e ir até o final. Mas há outras que Deus suspende porque o coração perdeu a ousadia de obedecer. Então, assim, ó, são duas coisas, ó, promessas que não se cumprem por falta de fé. Então, assim, eu não tenho fé para. Ah, o Espírito Santo falou, mas será que é isso mesmo? Eu já não estou tendo fé, então ela não vai se cumprir. E há outras porque eu não estou obedecendo. Então, assim, eu sou desobediente, então ela não vai se cumprir. Então, Deus suspende.
até você voltar para o caminho e ser realmente obediente à palavra de Deus. Então, eu preciso ter esse entendimento. E Deus está nos dando justamente para dizer para nós assim, ó, você tem que ser ousado, você tem que também ser obediente à palavra. Olha só, quando Eliseu mandou o rei Joás ferir o chão com as flechas, ele não pediu uma explicação, ele pediu a atitude. Então, o Espírito Santo para nós, ele não pede explicação. Ele falou para nós, a gente tem que ouvir e obedecer. Eu tenho que ter, a partir daí, que ele me colocou aquela mensagem para mim. Eu tenho que ter atitude, partir para cima e realizar. Não posso ter medo, eu vou até o final. Ah, mas e se assim não existe? Aí faltou fé. Vai voltar naquilo que nós falamos aqui. A promessa que não se cumpre por falta de fé. Então, nunca a gente, se Deus falou, eu vou até o final. Ele que falou, então vai ser realizado. Não posso duvidar. Então, tem que ter atitude para realizar. Aí, olha, o rei, limitado pela lógica, feriu o chão apenas 3 vezes e parou. Então, assim, a lógica do ser humano é ter dúvida. Então, será que vai acontecer isso mesmo? Então, assim, é uma lógica que eu estou criando, onde tem o se. E isso Deus não quer, porque assim, eu vou parar no meio do caminho, porque comecei a ter dúvida, eu começo a desmotivar, eu começo a ser desobediente, eu não estou obedecendo a palavra de Deus. Então, assim, parou, o rei também parou antes do tempo. Parou porque mediu o milagre com a régua da razão. Então, assim, você tem duas coisas aqui. Você está usando a sua lógica, Deus está falando para você, você precisa ter atitude. Então, eu estou usando a minha lógica. Aí eu estou entrando no meu na minha carne, no meu ser humano e colocando a minha lógica. E aí eu paro porque eu estou usando a minha lógica e eu estou colocando uma régua para medir a razão daquele milagre que Deus falou que vai acontecer. Então eu estou colocando um time para Deus, assim, ó, será que vai acontecer, Deus? Então assim, eu perdi a fé, não tenho fé e Deus vai suspender a bênção que Ele quer me entregar. Que o profeta indignado declarou: se tivesse ferido 5 ou 6 vezes, teria destruído por completo o inimigo. Aqui, quando nós estamos falando de inimigo, não é inimigo ser humano, mas aqueles pensamentos que estão dentro de você que está retardando, que está te atrapalhando a não receber as promessas de Deus. Então, esse é o nosso inimigo. O maior inimigo que nós temos na nossa vida não são as pessoas, somos nós mesmos. Então, nós blindamos a nossa vida, nós blindamos a nossa promessa, nós colocamos a lógica nas nossas promessas e nós colocamos a nossa razão nas nossas promessas. Então, assim, eu sou meu próprio inimigo. O mais forte inimigo que existe sou eu mesmo. Eu me derrubo, eu me detono e depois eu fico questionando Deus. Deus, por que que não se cumpriu? Não se cumpriu porque eu sou desobediente. Eu ouvi a voz de Deus, mas não estou obedecendo a voz de Deus. Então, simplesmente eu pego a flecha e 3 vezes só ataquei. E Deus falou o seguinte: ó, vai até o final. Eu te dei 6 flechas, então vá até o final. Então, não posso parar, eu não posso desistir. Uma pergunta que é assim, ó, quantas vezes Deus já te deu uma instrução e você parou no meio? Quantas vezes? Assim, eu posso colocar por experiência própria. Eu várias vezes eu fiz isso na minha vida. Hoje eu não faço mais isso. Ó, se o senhor mandou eu ir por esse caminho, eu vou por esse caminho. O senhor vai comigo porque é o senhor que está falando que vai acontecer. Então, se o senhor falou que vai acontecer, o senhor vem comigo, porque nós vamos realizar aquilo que o senhor está falando. Então, assim, o problema eu estou justamente executando aquilo que ele me falou. Então, ele deu a instrução, eu vou até ao final, não vou parar no meio. Outra pergunta, olha, quantas vezes o Espírito Santo moveu, mas o medo, a pressa ou o cansaço fizeram você interromper o ato profético? Então, muitas vezes vem o Espírito Santo de Deus e fala conosco, mas aí entra o medo, entra a pressa, entra o cansaço, e isso interrompe aquela profecia que o Espírito Santo está nos entregando. Então, eu preciso eliminar da minha vida o medo, preciso eliminar a pressa, eu preciso passar pelo processo. E cada processo tem ciclos. E esses ciclos eu tenho que obedecer, porque Deus falou lá no começo para a gente que há tempo para tudo. Então, é isso que eu preciso entender. Então, assim, Processo, né? Deus. Oi?
Não, eu estou aqui fazendo algumas notações. O processo de Deus. Você está falando aí de parar, do medo, do cansaço, né? Eu tenho um processo de Deus na minha vida que o cansaço, o sono não está deixando. Deus tem me chamado na madrugada para orar. Eu levanto, dou aquela orada assim, até deitada mesmo. E, puf, cai de novo. Aí de manhã eu levanto super mal, porque desobedeci, porque Deus me chamou e eu não orei. Eu estou bem pegando essa palavra hoje para minha vida mesmo, né? Então, assim, é que eu venha vencer meu cansaço, meu cansaço. Eu levanto 5 horas, né? Então, aí quando o Uhum. Senhor vem me chamar para orar, é entre 2h30, 3h10. Eu, ai, Senhor, agora não. Mas aí eu oro deitadinha ali, e para mim não é a mesma coisa, sabe? Assim, Adalto, para mim orar é você se pôr de pé, como soldado, sabe? É, E se ajoelhar e falar, esse-me aqui, Senhor, e vamos orar, e o Espírito Santo vai te dando direção ali naquilo que você tem o que orar, né? Mas eu não tenho feito isso. Estou vendo aí tua palavra e estou pegando para a minha vida. amém. Aí, completando, ó, Deus não honra movimentos automáticos. Completo para você, ô Marta, e para mim, olha. Deus não honra movimentos automáticos. Ele honra corações inflamados. Então, assim, a gente tem que ter um coração inflamado, ou seja, partir para cima. Então, assim, movimentos automáticos é aquilo que assim, a gente faz como uma reza. Então, assim, eu vou orar desta forma, vou fazer dessa forma. Então, é automático, entra no piloto automático. Então, assim, tudo igual. E Deus está falando o seguinte: nós temos que ter um coração inflamado, ou seja, fogo, fogo puro. E Deus está nos chamando para ser esse fogo puro. Aí Deus fala para nós o seguinte: ó, a vitória não está em fazer o gesto, está em fazê-lo com fé. Então, assim, não são gestos que a gente vai ter, são movimentos que nós vamos ter, mas esse movimento nós temos que fazer com fé, que vai acontecer, já aconteceu. Então, a gente não pode duvidar. A fé não é só crer, é obedecer até o fim. É continuar ferindo o chão quando ninguém entende. É permanecer orando quando o silêncio parece mais alto que a promessa. Então, muitas vezes a gente vai estar dessa forma, sem fé, e a gente assim, Deus está falando para nós assim, ó, você tem que ter fé, você só crer, você tem que obedecer até o fim. Então, assim, eu tenho que ter fé, tenho que crer e tenho que obedecer até o fim. Eu tenho que continuar ferindo o chão quando ninguém entende. Então, assim, ninguém está entendendo porque a gente está batendo ali, ó, furando aquela flecha, jogando no chão ali, com força. Ninguém vai entender, mas a gente vai permanecer sempre orando, mesmo que haja um silêncio total, mesmo que a gente não veja acontecendo nada por enquanto. Continue, continue, continue. Então, força, seja inflamado. A gente tem que estar inflamado para que a gente possa ter o altar nosso pegando fogo. O altar de Eliseu nos lembra que os céus se movem pela intensidade com que tocamos a terra. Então, assim, qual a intensidade que eu estou tocando na terra? Então, assim, se existe assim, ó, nós temos o céu e nós temos a terra. Qual a intensidade que eu estou tocando aqui na terra para atingir o céu? Então, eu preciso ter essa intensidade para que as coisas possam acontecer. Então, eu tenho que ter essa atitude. Deus não te chamou para ferir o chão por costume, mas por convicção. Então, não é por costume que eu vou ferir o chão, não é por nenhum costume, é por convicção. Tenho que estar convicto do que eu esteja fazendo. Eu estou fazendo justamente para ter essa intimidade com o Espírito Santo, para ser obediente à palavra dele? Sim, é por isso que eu estou fazendo, é por convicção. Eu estou convicto daquilo que ele me disse. Eu estou convicto que da promessa que ele está me entregando. Então eu preciso ter essa convicção de que é ele que está falando comigo e é aquilo que eu vou fazer. E toda vez que você age com ousadia, o reino responde. Então, se eu sou ousado, se eu estou ali fazendo as coisas por convicção, tendo ali a minha fé, o reino vai te responder. Então, eu estou convicto que hoje, assim, foi preparado essa palavra para nós. Então, assim, Deus está falando conosco, sim, nós vamos ser ousados e o reino dos céus vai nos responder. Toda vez que você insiste em crer, mesmo cansado, flechas invisíveis atravessam os ares e atingem territórios que a tua força jamais alcançaria. Então, assim, toda vez que a gente insiste em crer, então, assim, eu estou crendo nessa palavra, inclusive essa palavra que eu estou colocando aqui hoje, eu estou crendo nela, que algo invisível, flechas invisíveis estão sendo lançadas
e vão atravessar os céus e vão nos Amém. capacitar, vão nos entregar forças que talvez a gente nunca imaginaria que a gente conseguiria alcançar. Então, nós vamos alcançar esses territórios. Então, assim, são territórios que nós vamos atingir. Então, assim, nós vamos partir para o ataque, nós vamos ser ousados. Então, se há esse momento é nosso. Então, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. É isso que Deus está falando. E Deus nos deixa mais um recado: olha, não pare no terceiro golpe. Não se limite ao que parece suficiente. Então, muitas vezes, a gente está achando o seguinte: eu cheguei até aqui, conquistei até aqui, já está bom para mim. Não, nunca está bom. Nós temos que ter muito mais. Deus quer entregar muito mais para nós. Porque assim, Ele escreveu nossa história. Nós viemos aqui nesse mundo aqui com um propósito. Então, assim, qual é o propósito? Nós temos que ir até o final. Eu não conheço o que vai ser o dia de amanhã. Eu não conheço o que vai ser essa noite. Mas, assim, eu sei que Deus escreveu uma história ao meu respeito. Então, assim, se Ele escreveu uma história ao meu respeito, eu não vou parar no terceiro golpe. Eu vou até o final. Então, qual é o final? O dia que Ele nos chamar. Deus mede a Amém. tua fé não pelo quanto você sente, mas pelo quanto você continua mesmo sem ver. Então, assim, às vezes eu levanto para orar, eu falo assim, olha, eu não consigo ver a imagem do Espírito Santo, não consigo ver a imagem de Jesus, não consigo ver a imagem de Deus, mas eu sei que ele existe. Eu sei que ele existe. Assim, qual é a imagem dele? Para mim não me interessa qual é a imagem dele, se é de um jeito ou de outro, não me interessa. Interessa o seguinte, que eu tenho uma intimidade com ele e eu vou continuar crendo mesmo sem vê-lo. Então, assim, eu não estou vendo ele, mas eu estou sabendo que ele existe e eu estou trazendo ele para dentro de mim. Então, assim, é isso que ele está falando, assim, ó, que Deus não mede a tua fé pelo quanto você sente. Então, assim, eu sinto Deus, tal. Deus não quer nem saber do que você está sentindo. Deus quer saber que você está sendo obediente à palavra dele. Sentimento não nos leva a ter intimidade com o Espírito Santo. Então, todo mundo pode ter sentimento, pode ter arrepio, mas você é desobediente, você não está tendo esse contato com ele. Então, assim, ele está nos convidando justamente para isso. Hoje, o céu te convida a ir além do razoável, a ser audacioso, a agir com quem sabe que a vitória é decretada, mas só será manifestada quando a tua obediência for completa. Então, assim, se a minha obediência é completa, eu vou ser audacioso, eu vou agir, eu vou ter a vitória que Deus decretou ao meu respeito. Deus decretou vitória para todos nós, ao nosso respeito. Nós temos essa vitória, só que a gente não consegue ter essa vitória porque a gente não se entrega, a gente não obedece. Ele fala para a gente ir por um caminho, a gente vai por outro, porque é o que eu falei lá atrás. A gente vai pela nossa lógica. Ah, não, esse caminho é muito longo, vou encurtar o caminho. Não tem como fazer, você tem que seguir o processo, seguir o ciclo que Deus nos deu para a gente possa cumprir. O chão que você fere hoje em fé é o campo onde Deus fará brotar a colheita das tuas maiores vitórias. Então, assim, olha, vou repetir. O chão que você fere hoje em fé é o campo onde Deus fará brotar a colheita das tuas maiores vitórias. Então, são essas vitórias, são esse entendimento dessa palavra que nós temos, que Deus está falando para nós justamente isso, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim, debaixo do céu está a terra, estamos nós aqui. Então, assim, nós vamos ferir a terra para que nós possamos plantar, para que nós possamos frutificar e nós possamos colher. Então, é isso que nós temos que ter na nossa vida. É isso que é a palavra de hoje para nós. Amém. Amém.